Glória a Deus pela tua vida, meu irmão e minha irmã. Que o Espírito Santo de Deus seja o teu escudo, a tua fortaleza. Que ele te abrace, te fortaleça, fortaleça a tua alma, o teu espírito, o teu corpo, os teus sentimentos. Que o Espírito Santo de Deus traga na tua memória a lembrança da bondade do nosso eterno Deus todos os dias, né? Porque a gente vê que a melhor e a maior bondade foi Deus dá o único Filho, Jesus Cristo de Nazaré, para morrer na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida em abundância. É por isso que hoje nós temos aqui, estamos usando o nosso fôlego, você está usando seus olhos, sua audição, para estar aqui me escutando e eu aqui falando, né? Eu quero hoje compartilhar o Salmo 7 com você. Se você tem Bíblia na sua casa, meu irmão, não deixe sua Bíblia parada não, porque a Bíblia contém palavras de vida. Mas essa vida, ela precisa estar em atividade, ela precisa se manifestar. Se manifestar através de quê? Através da tua mente, do teu coração, da tua boca, meu irmão e minha irmã. O nosso Papai Eterno, ele é cuidadoso conosco, ele deixou a Bíblia com propósito, né, para a nossa vida. Então, assim, observe que tem vários livros dentro de um único livro da Bíblia, né? A Bíblia é um livro repleto subdividido em vários livros. Então você pode ver na sua Bíblia que começa por Gênesis e termina em Apocalipse. Por quê? Porque em cada livro Deus traz uma orientação para a gente. Deus dá a gente a oportunidade da gente saber como a gente viver nessa terra, como é que a gente deve proceder, a disciplina dele, né, a disciplina de Jesus Cristo, como foi que Jesus Cristo veio, o que ele veio fazer, o objetivo, né? Como a gente deve proceder, como a gente deve pensar, falar, se unir, né, nesse mundo de pecado. Então, assim, tem experiência na Bíblia que traz para nós muitas oportunidades da gente a cada dia melhorar. Então, a gente precisa, meu irmão. E uma coisa muito importante que a gente precisa saber é que Deus deixou também um único caminho para a gente chegar até a Ele, para a gente conversar com Ele diretamente. Qual é esse caminho? É Jesus Cristo de Nazaré. É o único caminho que a Bíblia nos revela que devemos seguir para chegar até ao nosso Criador. Então, através de Jesus Cristo, nós teremos o acesso livre, né? Assim como Deus também nos fez livre para a gente fazer escolha, a gente saber o caminho que a gente quer também escolher, porque o nosso Deus, ele nos criou, mas ele não obriga a gente a fazer nada contra a nossa vontade, né? Agora, por amor, ele também revela que cada escolha nossa tem uma consequência. E tem consequência, tem caminhos que a gente escolhe que ele não vai estar conosco, porque o caminho do pecado, Deus não está conosco, né? Porque o nosso Deus, ele deu Jesus Cristo exatamente para esclarecer para a gente o que é pecado e o que não é, para a gente fazer a nossa escolha consciente. Então, nem todos os caminhos que a gente escolher, Deus vai estar, não é? A gente precisa, é por isso que existe a Bíblia, para nos revelar o caminho de Deus e o caminho que ele não vai estar conosco, a decisão que a gente precisa tomar conforme a vontade dele e a decisão também que a gente não deve tomar, porque não vem do coração dele para a nossa vida, porque a cada um Deus dá o que merece, porque a palavra de Deus diz que Deus recompensará cada um conforme as vossas obras. E veja que Deus também, ele dá um limite para a gente de como a gente deve seguir, o que a gente deve fazer, como a gente deve proceder. Tem coisas que a gente precisa entender que não devemos. Por exemplo, o Salmo 7 nos traz aqui uma revelação onde o salmista pede a Deus justiça. Justiça por quê? Porque ele está sendo perseguido. Ele está sendo atormentado, mas ele não pode agir com justiça própria dele. Ele precisa recorrer a Deus. Então, assim, se você estudar aí o Salmo 7, meu irmão e minha irmã, você vai entender que muitas vezes a gente se sente até assim à vontade para fazer algo com o nosso desejo do coração. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente diz, não, eu não posso fazer isso, porque quem deve fazer isso é Deus, porque o nosso Criador é o nosso Pai, é o nosso juiz, é o nosso médico, é o nosso advogado, é ele que a ira pertence. Quando a gente está muito chateado com a pessoa, o que é que a gente deve fazer? Entregar essa ira a Deus. Quando a gente é atingido por alguém,
caluniado, tentado por alguém, o que é que a gente deve fazer? É agir com as próprias mãos? Não, é entregar a Deus, porque o nosso Deus, ele age, e ele age com justiça muito mais forte, muito mais potente do que a própria justiça da terra. Então a gente precisa entender isso, né? Eu selecionei o Salmo 7 e vou ler alguns versículos só, meus irmãos e minha irmã, para vocês entenderem. Vou ler rapidinho para o áudio ficar, o vídeo, desculpe, ficar mais curtinho, né? Fala assim o salmista: Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como um leão, despedaçando-a sem que haja quem livre. Aí no versículo 8 já fala: o Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Olha como é bom a gente estar com o coração íntegro, porque Deus também vai julgar e vai sondar o nosso coração, né? Aí no 9 fala: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabelece-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. Deus prova a gente, cada um de nós, né? Aí no 10 fala: o meu escudo é Deus, que salva os retos de coração. E é esse escudo que a gente tem que ter quando a gente está se sentindo atingido ou perseguido por alguém. A gente tem que se esconder nesse escudo, que é a presença de Deus, que é clamar a Deus para que Deus entre em ação nessa causa. Aí no 11 fala: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias com o pecado da humanidade. Deus se ira sim, está aqui relatado na Bíblia, né? E no 12 fala: se ele se não converter, amolará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhando. E já ele preparou armas mortais, porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Veja que é melhor a gente deixar esses perseguidores com Deus. No 14 fala: eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova o que fez. Meu irmão, minha irmã, aquele que prepara a cilada, a cova contra você, ele mesmo cairá, porque nessa vida é assim, a gente planta, colhe. Quem planta limão, colhe limão, quem planta tomate, colhe tomate. Então, cada um colhe o que planta contra o próximo, porque existe um juiz que julga, que vê, que ouve e que sabe onde as pessoas estão indo, o que estão fazendo, né, contra a tua vida. Aí no 16 fala: a sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Então, quando uma pessoa faz uma maldade, faz uma obra ruim, cai sobre ela e também corre o risco de cair sobre a casa de todos dela, né? Da descendência, dos familiares, da parentela, porque muitas vezes a gente vê umas pessoas pagando um preço e a gente, meu Deus, por que essa pessoa está pagando um preço? Meu irmão, a gente tem que ter muito cuidado, porque o que a gente faz dissemina também com a nossa família. E no versículo 17, o salmista já agradece, dizendo: eu louvarei ao meu Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do nosso Senhor Altíssimo. Para a glória do nosso Deus, Deus é fiel em tudo. Então não se aborreça, não se irrite, não crie contendas com ninguém, passe por esse mundo em paz, na segurança do nosso eterno Deus. Amém?